decência. A decência é um valor que a nossa sociedade, a nossa comunidade angolana, no geral, está a precisar imperiosamente. Imperiosamente porque ela deve ser imposta com autoridade. Porque existe muita anarquia. Esta anarquia está altamente identificada à sua origem e onde ela está muito mais acentuada e difundida, pela qual esta anarquia contaminou até as outras camadas ou aos outros segmentos da nossa sociedade. Sabe, uma nação, um país está constituído por vários segmentos sociais. Basta olhar para a administração pública, existem vários segmentos. Basta olhar para a sociedade civil, existem vários segmentos. A sociedade privada, existem vários segmentos. Nestes segmentos, depois vamos ver as classes, não é? Estamos estratificados por várias classes. E isto não é segredo para ninguém. Para os mais atentos, isto é um não argumento. Ora bem, há decência que precisamos porque a imoralidade tomou controle do dia a dia da nossa comunidade angolana. Imoralidade social, quando se diz imoralidade social é muito vago. Mas vamos procurar de forma analítica penetrar capilarmente naquilo que é a situação. Temos muita imoralidade, partindo daquela mais vulgar, a imoralidade sexual, em que vemos as nossas crianças a serem abusadas por indivíduos adultos. Muitos destes são, de facto, até credenciados em termos de funcionários do Estado, funcionários públicos, são os primeiros apetitosos em abraçar esta prática. Esta é uma imoralidade que até hoje não existe um programa, não existe uma campanha acérrima para se estancar esta hemorragia social. Temos a imoralidade espiritual, imoralidade religiosa. Existe uma miscelânea e chegamos ao ponto, por exemplo, naquela que é, digamos, o grupo cristão, não se consegue mais compreender quem é o verdadeiro mensageiro, quem não é verdadeiro mensageiro da doutrina cristã. Entre eles próprios não se respeitam, entre eles próprios não existe unidade, entre eles existe rivalidade, entre eles existem charlatões. E está difícil encontrar alguém que de facto está sentado, está assente, está como um pivô e que propaga, orienta a santa doutrina para edificar o povo de Cristo que espera a promessa bíblica do arrebatamento. Sabemos que no arrebatamento não será ou não irá qualquer um no arrebatamento. O arrebatamento é rigoroso, o arrebatamento é estreitíssimo, porque o próprio Mestre disse aos seus discípulos que a estrada que leva à perdição ela é larga e aquela que nos leva à salvação é estreita. O estreito nós interpretamos como cumprir os princípios, cumprir os regulamentos, cumprir os mitzvot, cumprir a doutrina, os ensinamentos de forma taxativa, com uma margem de erro consentido. Mas aquela larga é onde nós vamos encontrar os charlatões, os egocêntricos, os mentirosos, e tanta sorte de categoria
de indivíduos, de personalidades altamente identificadas pelos seus comportamentos, pelas suas práticas, pelas suas ações. E como se diz um dito popular, pelos frutos se conhece a árvore. A imoralidade política. Um tempo há quem defendia que não se pode imiscuir não pode haver, não se pode imiscuir a política e a religião. Hoje vemos que a política está baseada, ou melhor, se confia, espera e tem a sua esperança na religião. As organizações religiosas hoje são centros políticos, os líderes religiosos hoje são peões, hoje são, digamos, instrumentos para trazer influência aos partidos políticos. E, em particular, sabemos que existe um dos maiores partidos angolanos que de religião não queria saber de nada. Não havia, digamos, atração, não havia, mesmo que se tentasse persuadir, não havia repulsa, repeliam-se, eram energias repelentes. Hoje estamos a ver que facilmente e de bom gozo e de bom apetite este partido usa até o nome do sagrado para os fins do partido. Precisamos de decência. Há muita indecência. A imoralidade tomou controle da nossa sociedade. A imoralidade no setor acadêmico. O pelouro que se deve ocupar pela boa educação, pela formação da nossa juventude, da nossa criança, preparar o cidadão de amanhã, ela pura e simplesmente perde tempo com tantos discursos, tantas promessas, tantas reuniões e na prática não se vê nada. Quantas escolas foram de facto criadas? Muitas escolas foram criadas, mas não têm condições funcionais. Será que em todas as escolas chega o giz? Será que em todas as escolas têm quadros adequados aplicados nas paredes? Será que todas as escolas têm carteiras? Vi um anedoto de uma banda desenhada, o famoso, conhecido Manquico, em que retrata da transferência, não sei se é transferência, mas sim houve uma surpresa em que Angola perde o protagonismo da mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Surpreendentemente, Catar entra em jogo. E nesta banda desenhada diz, não, eles lá foram porque ao menos ali as escolas têm o que deve ter. As escolas têm carteiras. As escolas têm giz. Ao menos têm escolas suficientes e de boa qualidade. Existe imoralidade. Quando é que as nossas crianças vão se acomodar numa sala de aulas de qualidade, numa escola em que tem latrinas ou tem casas de banho, quartos de banho? São os problemas que estamos com ele. Existe imoralidade até no setor das infraestruturas, da construção, no setor das obras públicas, como se chama em Angola. Não temos estradas adequadas. Não temos estradas altamente sinaladas. As distâncias, os perímetros,
Atenção que, observando alguns países, quando Angola se torna independente e a condição em que o colono deixou Angola em termos de infraestrutura estava em melhores condições que um Catar, não é? Que certos países árabes que hoje são a flor de um jardim. Hoje estes países são referências e estes países insinuam e levantam-se como solucionadores de alguns dos nossos problemas. Mas a pobreza que eles tinham quando nós ganhamos as independências não era equiparada. Como é que eles conseguiram dar a reviravolta e avançaram? E nós, a quem devemos atribuir a responsabilidade? Imoralidade nas finanças, nos investimentos públicos para adequarmos as nossas infraestruturas, as infraestruturas públicas. Falta de decência. Falta de decência no próprio parlapié público. Não conseguimos entre nós mantermos um diálogo com harmonia. Entre nós não existe um equilíbrio, não é, de bate-beco. Não existe um equilíbrio no diálogo. Não existe nem sequer um equilíbrio ético, ou não existe a ética, não é, no contraditório. E sem irmos para os extremos. Quais são os extremos que eu quero falar? Eu quero falar daqueles que são os anjos da nação. Daqueles que são, não é, o corpo que garante a estabilidade social, a estabilidade política, a estabilidade na segurança pública, na segurança, os nossos anjos, os invisíveis, manipulam, desorientam a própria sociedade e injetam comportamentos dentro da nossa juventude para, de facto, descarrilar a forma mentes. Hoje, muito jovem não conhece a verdadeira identidade endógena, a identidade cultural da sua pertença. Não tem noção da sua origem e não sabe defender a sua origem. Atenção, que estamos a chegar em um ponto em que nos inferiorizamos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso quintal, dentro do nosso país, nos sentimos inferiores daqueles que vêm de fora. A indecência é um dos grandes problemas que temos e há que se resolver este problema. Devemos ser uma sociedade mais decente, uma sociedade que compreende o problema, a patologia social que nós temos e devemos resolver esta patologia. Onde é que está a sanidade mental daqueles que nos dirigem? Onde é que está a sanidade mental daqueles que falam em nome da coletividade? Aqui me refiro à política, aos legisladores e àqueles que lhes foi confiada a responsabilidade de serem os gestores da coisa pública, a função pública. Onde é que está a saúde mental de quem deve garantir a justiça? Me refiro dos nossos tribunais. Estamos numa era da indecência e há que se virar a página. Há que se virar a página.